Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor,
e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim,
ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo.
Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva,
e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas.
Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente, será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião, o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim.
e que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe,
e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém
e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz
esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128.
Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor,
e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma paeira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim,
ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo.
Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva,
e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. A quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. A quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. A quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. A quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas.
Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim.
e que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe,
e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém
e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. A quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. A quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. A quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. A quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz
esteja com o povo de Israel.